Olá, este é o nosso segundo vídeo sobre integrais. E para começar, vamos recordar o que vimos no vídeo anterior. O que queríamos fazer? Qual era o propósito do vídeo anterior? Nós queríamos definir a integral de uma função em um intervalo AB. Então, como que a gente fez isso? Nós pegamos o intervalo AB e fizemos uma partição desse intervalo. Ou seja, pegamos o intervalo e dividimos ele em subintervalos. Para isso, pegamos então o intervalo e escolhemos n mais 1 pontos. Tá? É esse como aqui, ó, intervalo, escolhemos aqui n mais 1 pontos, começando com um t0 até um tn. E o primeiro ponto era escolhido de modo que ele coincidia com uma das extremidades do intervalo. E o último ponto com a outra extremidade do intervalo. Tá? Então, dessa forma, você tinha n intervalozinhos, né? Um intervalo AB, nós dividimos ele em n intervalozinhos e cada um de um comprimento diferente, não tinham necessariamente que ser iguais. Pois bem, aí em cada um desses intervalozinhos, a gente pegou aquele que era o menor valor da função e o maior valor da função. O menor valor a gente denotou por um mzinho i e um maior valor por um mzão i. Essa situação está ilustrada nessa figura aqui, tá? Onde nós temos aí uma função arbitrária e fizemos uma partição desse intervalo AB aí em 4 outros intervalos. Como estamos vendo aqui, eles não têm, né, o mesmo comprimento cada um, né? E em cada um deles escolhi o maior e o menor valor. Então nesse primeiro aqui, esse mzinho 1 é esse valor, o mzão 1 é esse. Nesse segundo, esse aqui é o mzinho 2 e esse aqui é o mzão 2. No terceiro intervalo, esse é o mzinho 3, este é o mzão 3 e, da mesma forma, mzinho 4, mzão 4. E aí a gente construiu as somas inferiores e as somas superiores. O que é a soma inferior? A soma inferior é essencialmente é a soma da área desses retângulos aqui, construídos tendo como altura aí, né, o valor mínimo. E a soma superior é a soma dos retângulos aí, usando o valor máximo da função. Né? O azul claro aqui, o azul escuro aqui cobre esse azul claro, né, nesse intervalo aqui. Ok. Bom, então isso é a soma inferior e a soma superior. Aqui está no caso que eu falei de 4 intervalos, mas no caso geral, né, da minha partição, tá, com n intervalos, n mais 1 pontos, né, eu escrevo ela dessa forma. Tá? Essa aqui a soma inferior e essa a soma superior. Pois bem, um resultado importante que a gente viu analisando isso, porque uma coisa também que comentamos e tentamos fazer a construção nossa dessa forma, é que as coisas não poderiam depender da forma como a gente escolhe uma partição. Ou seja, se eu usei uma partição, você usou outro, bom, pelo menos no resultado final tem que ser a mesma coisa, o resultado tem que ser o mesmo, a nossa definição tem que levar ao mesmo resultado. E uma das coisas interessantes e importantes que a gente viu era o seguinte: quando eu pego uma partição, né, e faço, por exemplo, tomo a minha soma inferior. Né. Bom, pela definição, claramente a minha soma inferior tem que também ser menor que a minha soma superior. Tá certo. Mas será que a minha soma inferior é menor que a soma superior sua ou de qualquer outra pessoa? Porque a gente mostrou que sim. Tá? A gente mostrou que isso é verdade. Quer dizer, se eu tenho uma soma inferior usando uma partição, ela é menor que qualquer outra soma superior que qualquer outra partição. E vice-versa também. Soma superior sempre maior que qualquer outra soma inferior usando outra partição. Tá? Então, a partir disso, a gente pode concluir o seguinte, né? Se você tiver, então, a maior das suas somas inferiores, o supremo delas, é sempre menor ou igual que qualquer soma superior, qualquer partição. Aqui, ó, soma superior de f, aqui uma partição, qualquer partição. E, analogamente, a menor das minhas somas superiores, o ínfimo delas, ele tem que ser sempre maior ou igual que todas as somas inferiores. Tá? E, bom, como conclusão disso aí, também temos então que o supremo das minhas somas inferiores é menor ou igual que o ínfimo das somas superiores. Tá? Então, a maior das minhas somas inferiores tem que ser menor ou igual que a menor das superiores. Tá? Bom, e aí,
O que acontece? Ou pelo menos foi o que? Quando, essa foi a nossa definição, quando a soma superior é igual à soma inferior, a gente diz que uma função é integrável. Então, quando as duas são iguais, a função é integrável, e esse valor do supremo igual ao ínfimo, né, esse valor aí, é a integral da função no intervalo AB, tá, que a gente denotou por essa cobrinha aqui. Tá? No fundo, o sinal é S de soma. Né? E uma notação que o nosso livro, o livro do Spivak, usa, e essa aqui é uma notação um pouco mais tradicional. Tá? E um importante resultado que a gente mostrou, tá, é que uma função é integrável se e só se, ou seja, a função é integrável, se e só se, flechinha nos dois sentidos, se para qualquer epsilon que eu escolher, existir uma partição tal que a soma superior dessa partição menos a soma inferior é menor do que esse epsilon. Esse é um resultado muito importante que nós vamos explorar bastante nesse vídeo de hoje. E, falando em vídeo de hoje, o que nós vamos fazer nesse vídeo? A ideia é explorar essa definição, tá, de integral para extrair propriedades dela. Propriedades que vão ser muito úteis. Né? Muito úteis no cálculo, muito úteis para calcular integrais, né? Tá? Muito útil para explorar outros resultados, enfim. Hoje o que nós vamos fazer é explorar essa definição e tirar resultados a partir dela. Tá? E, bom, vamos começar então, né? Vamos ao nosso primeiro resultado. Nosso primeiro resultado é relativo ao seguinte problema. Eu tenho uma integral no intervalo de A até B. A até B tem minha integral aqui. E no meio eu tenho um ponto C. Pois bem, sabendo que existe a integral de A até B, será que existe a integral de A até C e a integral de C até B? E no caso existam essas integrais, qual a relação entre a integral de A até B com a integral de A até C e de C até B? É isso que esse teorema vai nos dizer, a resposta a essa questão. Então, seja, como diz aí, seja um ponto C que está localizado entre A e B. Né? Então, A menor que C menor que B. Se a função f é integrável no intervalo AB, então f é integrável em cada um desses intervalos A até C e C até B. É integrável em cada um deles. E, da mesma forma, se ela é integrável em cada um desses outros intervalos, então também ela é integrável no intervalo inteiro de A até B. E mais ainda, né? Nesse caso, o que acontece? A integral de A até B é igual à soma da integral de A até C com de C até B. Tá? Pois bem, vamos mostrar então isso. Bom, como que nós vamos fazer? Vamos primeiro, aqui, ó, veja, a afirmação vai nos dois sentidos, né? Se existe de A até B, então existe A até C e de C até B, e ao contrário também. Então vamos começar tentando mostrar que se existe a integral de A até B, então também existe de A até C e de C até B. E vamos começar então aqui, supondo que a função f é integrável de A até B. Tá? Então é integrável nesse intervalo. E aí vamos usar aquilo que eu comentei, que a gente viu no vídeo anterior, tá? Que é o resultado que a gente vai usar muito. Né? Se a função é integrável, tá? Então o que acontece? Qualquer que seja o epsilon positivo, existe uma partição tal que vale essa desigualdade aqui. Soma superior menos a soma inferior para essa partição, né, é menor do que um epsilon. E vamos tomar essa partição com seus n mais 1 pontos, vamos escolher um desses pontos como sendo o ponto C. Tá? Então aqui, ó, minha partição, meus n mais 1 pontos aqui, n intervalozinhos, e vamos escolher um TJ, um TJ aqui, tá? Tal que esse ponto seja o meu ponto C. Eu não preciso fazer isso. Tá? Só que isso vai simplificar muito a minha anotação. Então, não é obrigatório fazer isso, você podia fazer uma outra escolha, mas você só vai complicar o seu problema. Sobretudo, a anotação. Então, vamos pegar, então, já que eu posso tomar uma partição que isso acontece, vamos pegar, então, uma onde um desses pontos aí é o ponto C. E vamos rotular esse ponto por TJ. Tá? Pois bem, então, a partir disso eu tenho, então, outras duas partições. Uma partição P', que é tomando os pontos de A até C, né? Então é o T0, T1 até o TJ,
e depois uma outra partição que vai de C, que é o TJ, até o meu TN, que é o B, está aqui. Pois bem, o que a gente precisa fazer agora é relacionar essas coisas. Tá? Então, vejam, aqui eu tenho minha soma inferior. Minha soma inferior, soma de I igual a 1 até N, da partição P aqui, né? Dessa expressão aqui. E essa soma, eu vou separar ela agora em duas partes. Estou somando de I igual a 1 até N, eu vou pegar de I igual a 1 até J e depois de J mais 1 até N, que é o que está aqui. I igual a 1 até J e depois de I igual a J mais 1 até N. Só que, vejam, isso aqui é a soma inferior da partição que eu chamei de P'. É aquela com os pontos de A até C. E esta aqui é a soma inferior da partição P duas linhas, que é do C até o B. Né? Então, veja, a soma inferior de P é a soma da soma inferior com a partição P' e a soma inferior da partição P duas linhas. O mesmo raciocínio eu posso usar aqui para a soma superior, trocando Mzinho por Mzão. É absolutamente a mesma coisa. Tá? Então, tem isso aqui, a soma superior, tá? Com a partição P é a soma das duas, com a partição P' e com a P duas linhas. Pois bem, eu sei também o seguinte agora, vamos usar o fato que a minha função é integrável. Então, U menos L, ele é sempre, veja aqui, menor que o meu epsilon. É isso que eu estou supondo, certo? A gente provou que a função integrável C e só C acontece isso. Pois bem, agora, a soma superior de P menos a soma inferior de L, vou usar essas duas expressões aqui, tá? Essas duas decomposições dela. Então, U menos L, vejam, é isto menos isso aqui. E aí eu juntei, agrupei. Os P, que tem a mesma partição P' aqui e o P duas linhas aqui estão dentro do mesmo colchete aqui. Tá? Pois bem, então isso aqui é menor que um epsilon. Agora, esta parcela aqui, U menos L com a partição P', assim como essa outra, U menos L com a partição P duas linhas, a soma superior é sempre maior ou igual à soma inferior. Então isso aqui é sempre maior ou igual a zero. E isso aqui também é sempre maior ou igual a zero. Ora, isso aqui é maior ou igual a zero. Passo para o outro lado, fica a parcela menor ou igual a zero. Então isso aqui vai ser sempre menor que um epsilon. Assim como isso aqui sempre também, aí passo pensando nesse termo aqui, o outro lado menor que epsilon. Veja, cada uma delas é maior ou igual a zero. Então, cada uma delas em separado tem que ser menor do que o epsilon. E agora, o que significa isso? Opa! Isso aqui significa, como a gente viu, isso significa que a função é integrável em P'. E essa desigualdade aqui implica que a minha função é integrável em P duas linhas. P' é o intervalo de A até C, P duas linhas o de C até B. Então isso significa que a minha função é integrável no intervalo de A a C e no intervalo de C até B. Essa era a primeira coisa que a gente queria mostrar. Mais ainda, vamos lá. O que acontece? Bom, já que eu sei que existe essa integral, a gente sabe que é integral, então ela é maior ou igual, esse valor, que a soma inferior e que essa soma superior. E a mesma coisa aqui. Tá? Aqui então de A até C e aqui de C até B. Desculpe. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos somar essas duas coisas aqui. Então se eu somo o L de P' e o L de P duas linhas, vamos aqui, o que eu obtenho? Eu obtenho a soma inferior da partição P. Agora então, a soma inferior da partição P, essas duas desigualdades aqui implicam então, usando cada uma delas, é menor que esta mais essa aqui. E agora, por sua vez, usando para cada uma dessas duas expressões, essa desigualdade aqui, esta e esta, eu vou ter que é menor ou igual que a soma disso com isso, né, da partição superior de P' com a partição, com a soma, né, a soma superior de P' com a soma superior de P duas linhas, tá? Então isso a soma das duas é a soma superior da partição em P. Ora, e isso aqui, a soma superior,
entre essas duas, veja, eu tenho isso aqui e isso é a integral de A até B de f. Tá? Então isso mostra então aquela outra parte do resultado que eu estava querendo mostrar. Bom, agora vamos ao contrário. Mostrar então que se eu tenho a integral de A até C, a integral de C até B, então a função é integrável de A até B. Então para isso vamos então, se é integrável em cada um desses dois intervalos, então vale essa expressão, né? E aqui eu escolhi um epsilon sobre 2 só por conveniência, né? Tá? Então vale isso aqui. E agora eu vou fazer o quê? Vamos considerar a partição contendo os dois. Tá? E aí, como a gente já viu, vale essa expressão, né, para a soma inferior e essa para a soma superior. E subtrai uma da outra. Tá? O que vai acontecer? Isso menos isso é isso aqui menos isso. Ora, U menos L menor que epsilon sobre 2. Esse U menos L, P duas linhas, menor que epsilon sobre 2. Então isso aqui é menor que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, que é epsilon. Então, está aprovado. É isso. Antes de prosseguir, vamos a uma definição. Na verdade, duas. Bom, nós definimos uma integral de A até B, onde B é maior do que A. E interpretamos isso como uma área que está definida entre o gráfico da minha função e o eixo x, entre o A e o B. Bom, como que eu posso definir a integral de uma função de A até A? Qual a única definição razoável para isso? Se a integral do A até B é uma área, e de A até A, quer dizer, no ponto até o mesmo ponto, qual a única definição razoável que a gente tem para dar para essa integral? Só pode ser zero, né? Porque não tem área nenhuma aí. Tá? Então, a gente define a integral de A até A, uma função f, como sendo zero. Pois bem, agora o resultado anterior, tá? O resultado anterior é o seguinte, integral de A até B, tá? Ela é igual à integral do A até um C, e depois uma soma de C até B. Agora, em função dessa definição, se eu tomar B igual a A, então eu vou ter a integral de A até A, sendo igual à integral de A até C, mais a integral de C até A. Mas isso tem que ser zero. Portanto, em função desse fato, eu defino o que é a integral de A até B quando B é menor do que A. Porque nós definimos a integral de A até B onde B é maior do que A. Mas para definir A até B, quando B é menor que A, eu uso esse fato. Que a integral de A até B mais a integral de B até A tem que ser zero. E, portanto, então, aqui, se B é menor que A, isso aqui faz sentido, porque a gente definiu, e, portanto, como consequência do resultado, que a gente acabou de provar, a gente define que a integral de A até B é menos a integral de B até A, quando esse ponto B aqui é menor do que A. Então, agora, faz sentido eu falar de integral de A até B e não me importar mais, né, se o B é maior ou menor do que A, ou eventualmente igual, porque eu já sei lidar com todas essas situações agora. Tá? Ok, agora vamos ao próximo resultado. Nosso próximo resultado é esse. Tá? Se a gente tem funções f e g integráveis no intervalo AB, então a soma dessas duas funções ela também é integrável no intervalo AB e ela é igual à soma das outras duas integrais. Quer dizer, a integral de A até B de f mais g é a soma da integral de A até B de f e da integral da função g de A até B. Vamos mostrar isso aí. Para começar, nós precisamos de uma partição. Então, temos o intervalo de A até B, tomamos uma partição desse intervalo, que é o que está escrito aqui. Então, primeiro a gente começa com isso. Depois, como nós temos que construir soma inferior e soma superior, eu preciso encontrar, né, pegar em cada um desses intervalos quem é o ínfimo e o supremo da função que eu estou interessado, né, que eu estou em construir a integral em cada um desses intervalos. Tá? E aqui eu tenho três funções, a f, a g e a soma das duas, f mais g. Então, só tomar aqui um pouco de cuidado na notação,
Os símbolos Mzinho e Mzão têm um significado habitual, né? O ínfimo e o supremo. Tá? Só que quando eu tiver aqui só Mzinho I e Mzão I, o Mzinho e o Mzão sem nenhum adereço, né? Ela se refere a F mais G. Tá? E quando eu colocar uma linhazinha, né? O MI linha e o Mzão I linha, isso se refere à função F. E quando eu colocar duas linhas, isso se refere à função G. Tá? Então são essas quantidades em relação à função G. E agora, o que eu preciso fazer é relacionar essas quantidades. Né? Ver a relação entre elas. Pois bem, então o que eu tenho aqui? Tomo um intervalo aqui, quer dizer, o meu intervalo TI menos 1 até TI. Escolhi um intervalo. Tem um ponto nesse intervalo. Bom, pela definição do supremo, em cada um desses casos, isso significa que a função f de x é menor ou igual ao Mzão I', né? E o g do MI, aí as duas linhas nele, né? Com duas linhas aqui, pela definição do supremo. Então, são menor ou igual a esses valores. Tá bom. Agora eu somo as duas, f mais g. Tá? Então, f mais g aqui, usando essas desigualdades para cada uma dessas parcelas, eu tenho que ela é menor ou igual ao MI' mais MI duas linhas. Em outras palavras, o que está escrito aí é que a quantidade MI' mais MI duas linhas é uma cota superior para essa soma aqui das funções f de x mais g de x. Tá? Eu pego essa função, tá? Para essa função aqui, os valores dessa função, essa soma aqui é uma cota superior. Pois bem, qual a definição do supremo? O supremo é a menor cota superior. Portanto, MI aqui, como ele é a menor cota superior e isso aqui é uma cota superior, não tem escapatória. MI tem que ser menor ou igual a MI' mais MI duas linhas. De forma completamente análoga, só que agora só trocando o sinal, né, da desigualdade, eu tenho que o MI aqui é maior ou igual que o MI' mais MI duas linhas. Aí simplesmente troco o sinal aqui e aqui, né, no caso das letrinhas minúsculas aí, que são o valor, o ínfimo, né? Tá? Então vale isso. Pois bem, então agora eu tenho o seguinte, em função dessa igualdade aqui, ó, essa aqui, a soma superior, é construída, essa aqui, com o Mzão I. Como eu acabei de ver, tá? Que a gente acabou de ver agora aí, o Mzão I é menor ou igual que o Mzão linha, o I linha mais o I duas linhas. O I linha é a função f, duas linhas a função g. Então a soma superior satisfaz isso aqui. De forma análoga, a soma inferior, tá? Essa aqui, f mais g, essa é construída com o MI. E a gente viu que o Mzinho I é maior ou igual que os mesmos Mzinhos I, só que com linha mais ou duas linhas. E essa aqui é a quantidade construída com linha, e essa aqui com o Mzinho I, duas linhas. Então eu tenho isso. Pois bem, agora, o que eu estou supondo? Que f e g são integráveis. Tá? Essa é a hipótese minha. F e g, cada uma delas é integráveis. Ou seja, existe uma partição P' e existe uma partição P duas linhas, tal que, para a partição P', que eu vou usar essa para me referir ao f, o que acontece? Se é integrável, vale isso aqui. Eu escolhi epsilon sobre 2 só por conveniência. Tá? Então vale esse resultado aqui. Se f é integrável, existe uma partição P', tal que vale isso aqui. E se g é integrável, existe uma partição P duas linhas, tal que vale isso aqui. Agora vamos brincar com essas desigualdades aqui. Tá? O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que f mais g é integrável. Então eu quero mostrar que u de f mais g menos o L de f mais g é menor que um epsilon. Tá? Então, vamos considerar uma partição agora P, que contém as duas, P' e P duas linhas. Tá? Estavam dados P' e P duas linhas, agora considero a P a partição que contém as duas. Tá? Bom, se isso acontece, o que a gente sabe? Tá? A gente sabe que u de f de P, como P contém P', se P, veja, P contém P', se P contém P', P é um refinamento dela. Ou seja, a soma superior da P
é menor que a soma superior da P'. A gente viu isso. Tá? E, por outro lado, a soma inferior da P é maior que a soma inferior da P'. Então, soma superior da P menor ou igual que a soma superior da P'. E a soma inferior da P é maior ou igual que da P'. Só que eu tenho um sinal negativo aqui. Então, menos a soma inferior da P é menor ou igual, agora eu troco, né? Porque está o sinal menos, eu troco o sinal da desigualdade, menor ou igual que da P'. E agora aqui eu uso isso aqui. Essa desigualdade aqui, e aqui eu tenho isso. Mesma coisa para o outro caso. Então, o de G menos L de G, GP, fazendo a mesma coisa com o P contém P', é o refinamento da P', totalmente análogo, menos epsilon sobre 2. Bom, agora, vejam, o que eu tenho agora? Soma as duas, o que eu quero? Ó, tem essas duas expressões aqui. Eu tenho isso. Vou fazer isso menos isso aqui. Pegando essas duas, isso menos isso. Vamos voltar aqui, ó. Tá? Então, é U mais U menos outra aqui. Só que lembra, na hora que tiver um sinal negativo, essa desigualdade vai trocar de sinal. Então, isso vai ficar isso menos essa aqui, junto essa com essa e essa com essa. Tá? Esta e essa é isso aqui. Esta com esta, aqui. E essas aqui, vamos voltar aqui. Olha, menor que o epsilon sobre 2. Tá? Então, cada uma delas é menor que epsilon sobre 2. Então, menor que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, menor que epsilon. Portanto, f mais g é integrável. E, para determinar a relação entre as integrais de f e de g com a de f mais g, vamos usar então novamente essas desigualdades, né? Então a gente viu que a soma inferior de L mais G é maior ou igual que a de f mais a g, a superior é menor ou igual que a de f mais a g, e isso aqui, né, é o que vale para qualquer partição. Né? A soma inferior, a função é a mesma, né? Mesma partição, então vale sempre isso aqui. Tá? Ou seja, agora, nesse caso aqui, nesse meio dessa desigualdade aqui, como a gente acabou de ver que existe a integral de f mais g, então, pela definição, tá? Então eu coloco aqui, bem no meio aqui, né? Tá? A integral de f mais g. Tá? Só que agora, vejam, essa soma, quando eu somar cada uma dessas aqui, para cada uma, eu sei que L de fp é menor que a integral de a até b do f, que é menor ou igual que a superior, soma superior do f. Sei que vale cada uma delas, então, para esta aqui, ó, esta é menor ou igual que essa integral, que é menor ou igual que esse u. A mesma coisa para essa, menor ou igual a essa, que é menor ou igual a essa soma superior aqui da função g. Comparo uma com a outra, né? Como a integral é única, então, vale isso aqui, segue esse resultado, que é o que a gente estava querendo mostrar. Próximo resultado. Se f é integrável em AB, então para todo número c, a função c vezes f também é integrável em AB, e a integral de AB de c até f, né, c é um número, é igual a esse número vezes a integral de a até b da função f. Bom, vamos provar isso aí, que parece um resultado, aliás, muito natural e esperado. Tá? Então, vamos lá, vamos supor então que temos então que a função f é integrável. Então, se é integrável, existe uma partição, tá? Tal que para qualquer epsilon que tem aqui, existe uma partição tal que vale isso. A soma superior de f para essa partição menos a soma inferior é menor do que o meu epsilon. Pois bem, vamos agora associar, como no problema anterior, a gente vê quem é o ínfimo e o supremo de cada uma dessas funções do intervalo. Temos aqui que só tomar cuidado com a anotação, né? Fazer uma anotação aqui que não complique, né? Simplifique, né? Na verdade. Bom, então, como mzinho e mzão e sem nenhum adereço, tá? Diz respeito à função f. E da função c vezes f, eu vou usar uma barra em cima. Tá? Então, mi com a barra em cima é o ínfimo da função c vezes f, e o mzão com uma barra é o supremo para c vezes f em cada um desses intervalos, né? No caso o i, no intervalo ti menos 1 até ti. Pois bem, então,
Vamos lá, o que eu tenho que fazer? Construir soma inferior e soma superior e comparar elas com essas duas funções. Só tem que tomar um certo cuidado, como a gente vai ver agora, tá? Isso. Vamos supor que, primeiro, então, vamos supor que vamos separar em dois casos, C positivo e C negativo. Você vai ver daqui a pouco por que eu tenho que fazer isso. Então, para C positivo, quem é o supremo, tá, em cada um desses intervalos? Ora, se eu tenho a função f, ela tem o supremo que é mzão i. Se eu multipliquei ela por uma constante positiva, tá, qual é o supremo dessa nova função? Ora, é a constante vezes o supremo da função f. Então, para a função c vezes f, o mzão barra, o supremo é c vezes o outro. Assim como o ínfimo dela é esse valor c vezes o outro. O mínimo da nova função é outro mínimo porque c é positivo. Você não está mudando nada. O que era maior ou igual continua sendo maior ou igual. O que era menor ou igual continua sendo menor ou igual. Tá? Sem problema nenhum. Tá? Então, bom, a soma superior de c vezes f é construída então com c vezes essa. E agora, isso aqui é uma soma, número finito de termos. Essa constante aqui, né, eu fatoro ela de cada um dos termos da soma. Então ela multiplica todo mundo, que é então a soma, tá? A soma superior da partição aqui, da função fzinha na partição P. Pois bem, para a soma inferior é a mesma coisa, tá? Então vale isso. E, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Soma superior menos a soma inferior da CF. Bom, tem essa constante C na frente. É isso menos isso, que é então C vezes uma constante que é um epsilon'. Ou seja, essa função aqui é integrável. Por quê? Para qualquer epsilon', encontra uma partição P. Tá? Então, C vezes F é integrável. E agora só quero encontrar a relação entre as integrais dessas funções. E como ela é integrável, C vezes F, ela está, o valor dela é maior ou igual que a soma inferior de qualquer partição e da soma superior de qualquer outra. Se eu pegar agora essa aqui, essa é para a partição, para a função f, tá? Então essa é a integral. Vou multiplicar por c essas desigualdades aqui. Lembre-se, c é positivo, então eu não altero o sinal das desigualdades. Então cl, aqui é o c vezes essa integral. E aqui, me desculpem, faltou um c aqui. Tá? Aqui faltou um c. Tem um c aqui que faltou. Tá? Então c vezes o outro. Então, concluímos. Tá? Aqui, isso aqui já está. Aqui lá apareceu o c. Tá? Então, essa desigualdade L de CF é igual a CL de FP. Isso é menor ou igual que esse valor aqui. E esse é menor ou igual a C vezes o U que está aqui. E isso aqui é U vezes C de F, como a gente já viu. Tá? Bora. Então, comparo isso com isso. Isso tem que ser igual a isso. É o que a gente queria provar. Tá? Vamos agora para o outro caso, tá? Que é C negativo. O que acontece se C é negativo? Ora, o supremo da função CF no intervalo não é como no caso anterior, C vezes o supremo do F. É vezes o ínfimo. Por quê? Porque ao multiplicar as coisas por um número negativo, as desigualdades trocam de sinal. Então, o que era um supremo, ou seja, ele era maior ou igual, agora por causa do sinal negativo, ele vai virar um menor ou igual. Então, ele vai ser um ínfimo. Tá? Então, o que acontece? Então, se C é negativo, o supremo de CF é C vezes o ínfimo do F. E, por sua vez, o ínfimo de C vezes F é C vezes o supremo da F. Tá? Então, acontece isso por quê? Porque C é negativo. Então, vamos lá. Vamos agora repetir o que a gente fez para o caso C positivo. Para esse caso, só uma devida adaptação. Tá? Então, bom, U de C vezes F. Esse aqui, nesse caso C vezes F, soma superior, eu uso isso aqui. Só que isso é C vezes M. O C, então a soma é finita. O C está presente em todos os termos dessa soma. Eu fatoro ele, fica aqui. E depois sobra o quê? Uma soma com Mzinho. A soma com Mzinho é soma inferior. Então aqui L de F vezes P. De forma análoga, soma inferior, eu vou colocar agora aqui esse Mzinho, que é C vezes Mzão. Ora, o C fatoro, fica aqui para fora.
né? E o que sobra, soma superior. É isso aqui. Pois bem. O que eu quero saber se minha função é integrável ou não? Isso menos isso. Então, está aqui. Aí vai acontecer o quê? C, ó, U menos L. Então, é esse menos esse. Então, C de LP menos U de FP. Esse sinal negativo que está aqui, eu vou jogar aqui para fora. Na verdade, desculpa, aqui eu fiz o contrário. Aqui, ó. C é negativo. Tá? Vai ser a mesma coisa. C é negativo, então ele é menos o módulo de C. Está aqui. Agora, esse menos aqui, com esse menos que estava aqui dentro, troca o sinal, então esse menos com esse menos fica mais, e fica um menos aqui multiplicando o L. Tá? Então fica a diferença dos dois, e isso aqui é o menor do que um epsilon, porque a função f é integrável. Então módulo de C vezes epsilon, módulo de C positivo, epsilon positivo, é um epsiloninha positivo, então a função C, f é integrável. E qual a relação do valor das integrais? Vamos lá, então L de CF e U de CF, tá? Soma inferior, soma superior, a integral tá? Satisfaz essa desigualdade. Agora, o que acontece? Isto aqui é o que vale para a função f. Vou multiplicar isso aqui agora por C. Só que C é negativo. Então, C vezes L, na hora que eu multiplico essa desigualdade, o menor igual, vira um maior ou igual aqui. C vezes isso aqui, vezes a integral. Essa desigualdade trocou de sinal, C vezes U. Pois bem, então, o que acontece agora para a função C de LF? Desculpa, L de CF. Tá? A gente viu que ele é C vezes U, soma superior. Tá? Foi isso que a gente viu. Só que agora, olha aqui, ó, soma superior, C vezes a soma superior. Ele é menor ou igual a essa integral. Então, CU menor ou igual a C vezes integral. E aqui, essa integral menor ou igual a CL. Menor ou igual a CL. E, por sua vez, CL é igual ao U. Pois bem, então, agora, comparo isso com isso com isso, essa desigualdade, portanto, isso tem que ser igual a isso, que é o que está aí e que é o que a gente queria provar. Como vocês veem, a gente só teve que tomar esse cuidado aí quando C é negativo, porque na demonstração, algumas desigualdades que a gente usa no caso de C positivo, você tem que trocar no caso de C negativo, mas o resultado final, é claro, continua sendo o mesmo. Né? Vamos agora mostrar esse resultado que vai ser muito útil para provar outros na sequência. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Tá? Tem uma função f, que é integrável no intervalo AB, e essa função f, tá? ela é maior ou igual que um mzinho e menor ou igual a um mzão. Tá? Então, mzinho e mzão são cotas, uma cota inferior e uma cota superior para f. Tá? Não precisa necessariamente ser ínfimo ou supremo, não. São um valor, ela está limitada, então uma cota inferior mzinho e uma cota superior mzão. Tá? E, bom, o que esse teoreminha aí está falando, que essa integral dessa função no intervalo AB é maior ou igual que m vezes b menos a, né, o comprimento do intervalo, e menor ou igual que o mzão vezes b menos a. É muito simples mostrar isso. Tá? Então, o que nós temos? A soma inferior. A soma inferior, então, é esta soma aqui, onde mzinho é o ínfimo em cada um dos intervalos da minha partição. Mas mzinho, sem índice nenhum aí, tá, é uma cota inferior para o valor da função em todo o intervalo. Então, seguramente, cada um desses intervalozinhos é maior ou igual que esse mzinho aí. Tá? O ínfimo em cada um dos intervalos ele tem que ser maior ou igual que essa cota inferior ao longo de todo o intervalo AB. Tá? Então, é isso aqui, ele tem que ser maior ou igual a M, e essa soma aqui, tá? Essa soma dá justamente B menos A. Tá? Veja, isso aí lembra que é T1 menos T0, mais T2 menos T1, T1 e T1 cancela, depois mais T3 com T2, aí os T2 cancelam, assim por diante, vai dar Tn menos T0, que é B menos A. Tá? A mesma coisa agora para a soma superior. Soma superior é isso aqui, tá? Então, com esse mzão aqui, tá? Então, o supremo em cada um dos intervalos, tá? E, obviamente, então, isso aí tem que ser menor ou igual que essa cota superior aí, mzão,
ao longo de todo o intervalo AB. Então vale isso que dá isso aqui. Bom, agora, pela definição aqui, né, se a função é integrável, segue isso aqui, quase chegando aqui na ponta aqui, ó, tá? Então, b menos a é menor ou igual, né? Menor ou igual, essa desigualdade é menor ou igual que o L. Agora, isso aqui, por sua vez, a integral, né, de a até b, ela satisfaz essa desigualdade. E aqui, eu usei aqui essa outra desigualdade, menor ou igual, que está aqui. E é isso que está aqui em cima, que é o que eu queria provar. Esse resultado aí é muito importante para a gente provar o próximo. Teorema. Se f é integrável em AB, intervalo AB, e f é definida em AB através dessa expressão aqui, então essa função f é contínua no intervalo AB. Vamos lá, vamos com calma. Esse x aí é um ponto entre A e B. Tá? E nesse intervalo a função é integrável. Portanto, essa integral aqui, eu posso calcular uma integral diferente para cada valor de x. Cada valor de x eu tenho um resultado, um número diferente. É um resultado diferente aqui. É a integral que eu sei calcular, né? E que eu sei que que existe o valor, porque ela é integrável nesse intervalo. Então, como o resultado dessa integração é um valor diferente para cada x, o resultado, portanto, é uma função de x. Ou seja, veja, nós estamos aqui aprendendo um novo jeito de definir uma função. Aqui a minha função f de x é definida através de uma integral. Isso faz todo sentido, porque a operação, calcular essa integração, a gente já sabe fazer isso. E no caso em questão, ela é integrável, portanto, esse valor existe. E a gente já sabe como calcular. Já vimos alguns exemplos. Não importa se é difícil ou não. Tá? O importa é que faz sentido e, no caso em questão, esse valor existe. Então, isso aí é uma função de x. Tá? Então, eu estou definindo uma função, que eu chamei aqui de f, através dessa integral. Pois bem, o que esse resultado está dizendo é que esta função aí, f de x, ela é contínua no intervalo AB. E para ser contínua, basta que f, essa que está aqui dentro do sinal da integral, que essa função seja integrável. Isso é a única coisa que eu estou exigindo da função f, é que ela seja integrável. Sendo integrável, a função f, definida dessa forma, ela é contínua no intervalo AB. Veja, nós já vimos função que não era contínua e que era integrável. A gente viu o exemplo, a função que era 1 entre 0 e 2, e no ponto x igual a 1, ela valia 0. Não era contínua, mas existia integral. Ora, então, como a gente está vendo, há uma suspeita, quer dizer, a gente já viu pelo menos um caso, né? Pelo menos um caso a gente já viu de uma função que não é contínua, tá? Mas ela é integrável, e vendo, esse resultado aqui vai mostrar que sendo integrável ela é contínua. Ou seja, às vezes mesmo a partir de funções que não sejam contínuas, através dessa integração, nós poderemos definir funções contínuas. Uma coisa, digamos, notável, né? Como você, partindo de algo que não é contínuo, uma função que não é contínua, eu tiro aqui uma função da minha cartola, essa função é contínua. A cartola, na questão, o processo é uma integração. Né? Bom, vamos provar esse resultado aí. Tá? Vamos mostrar isso. Bom, e para fazer isso, nós vamos usar o resultado que a gente acabou de ver. Bom, vamos começar. Antes de mais nada, tá? Bom, se a função f é integrável, bom, então no intervalo AB tem uma partição. Tá? Então eu pego essa partição que eu tomei. Né? Nessa partição eu tomo os valores, o ínfimo e o supremo da função f em cada um desses intervalos. Posso tomar a partir daí, de todos esses ínfimos, aquele o menor deles, dos supremos pego o maior. Então eu tenho uma cota inferior, uma cota superior para a minha função. Escolho qual dos dois é o maior em valor absoluto, né? Tá? Então e aí eu escolho, chamo esse de emissão. Tá? Na verdade não precisaria nem qualquer cota inferior ou superior.
que importa é que a função f é limitada. Tá? E então nós estamos tomando aqui, então, f aqui, tá? O módulo é menor ou igual a m, ou seja, f está entre menos m e mais m. Tá? Com isso eu vou poder aplicar o resultado anterior. Bom, tenho isso, e agora, vejam, eu tenho aqui, vou construir essa função aqui, ó, f de c mais h menos f de c. Vamos aqui, ó, pegar essa definição da função f. f em c mais h, então onde está x aqui, então vou colocar aqui c mais h. Então f de c mais h é essa integral aqui. f de c é essa aqui. Agora, a gente já viu que tem um intervalo a até b. C é um ponto no meio. Então eu sei que a integral de a até c mais c até b é igual à integral de a até b. Naquele momento eu tomei c um ponto no meio dos dois, mas agora já nem preciso, porque eu já sei como considerar a integral de um extremo até o outro, né, de um a até o b, mesmo que o b não seja maior do que o a. Né, a gente já viu como lidar com essa situação. Então, já não preciso mais me preocupar muito com isso. O que importa é que o resultado que vai valer é integral de a até c mais integral de c até b é igual à integral de a até b. Ora, vamos olhar isso aqui. Essa integral aqui, ó, menos de a até c, menos a integral de a até c, é igual a mais a integral de c até a. Menos a até c é igual a mais de c até a. E aí eu tenho integral de c até a mais a integral de a até c mais h, c até a mais de a até c mais h, isso é igual à integral de c até c mais h. Então, é isso que eu tenho aqui. Tá? Bom, agora aqui, f está limitada, está entre menos m e mais m. Esse h aqui, vamos supor que o h é positivo. Tá? Então, se h é positivo, c mais h menos c é positivo. Lembra que para aplicar esse resultado aí, a gente considerou a integral de a até b, o intervalo era b menos a. Né? Então, esse intervalo aqui, esse comprimento positivo era b menos a. Então, se h é positivo, então, tudo bem, aplico o resultado diretamente, então vale isso aqui. Tá? E agora, então, esse aqui então é o teorema anterior. Vou pegar onde está isso, vou escrever que é esse resultado aqui. Então, ó, menos m menos h é o que está aqui. Tá? Vamos guardar isso aí, que daqui a pouco eu vou usar isso de novo. Vamos agora ver o que acontece quando h é negativo. Bom, quando h é negativo, bom, f de c mais h menos f de c, né, essa é dada por essa integral. Né, e agora, como h é negativo, essa integral de c até um outro ponto menor do que c. C até c mais h, h é negativo, então a integral de c até um ponto, né, menor do que c. Então eu vou usar que isso é menos a integral do c mais h até o c, que está aqui. E aqui eu escrevi explicitamente para garantir, né, tá, o h sendo negativo, eu acho que vai ajudar a gente até não se confundir com as desigualdades que vão seguir. Eu escrevi o h como sendo menos módulo de h. Com isso está garantido que o meu h é negativo. Então eu escrevi isso desse jeito. Pois bem, agora para esta integral de c menos o módulo de h até c, para esta vale o teorema anterior. E o teorema anterior então diz isso aqui. Integral de c menos o módulo de h até c, ele é maior ou igual que menos m, o tamanho do meu intervalo, o comprimento dele, que é módulo de h, e aqui menor ou igual que isso. E agora eu passo para cá, onde agora eu multiplico toda essa expressão aqui, essas desigualdades aqui, por menos 1. Então multiplicando por menos 1, onde está esse menos mh, vira mh. Esse menor ou igual vira maior ou igual. Aparece um menos aqui. A desigualdade menor ou igual vira maior ou igual, e agora um menos aqui. E agora, esta desigualdade, eu vou ler ela agora da direita para a esquerda. Vou ler ela daqui para cá. Tá? Então, menos m módulo de h, menor ou igual que esta integral, e essa integral é isso aqui, é esta, e menor ou igual a isso. Ora, é o que está aqui. Tá? Então, lendo daqui para cá, eu troquei essa integral por esta. Tá? Ora,
Isso aqui, agora, onde está essa integral, eu troco pela relação entre essas funções f, que é isso aqui. Bom, agora eu posso pegar e escrever o caso positivo e o caso negativo de uma única forma, né, desse jeito aqui, tá? Usando, né, o módulo de H. Lembra que o H, no outro caso anterior, H era positivo, então onde estava H eu posso trocar por módulo de H, e aí as duas expressões eu posso escrever dessa forma aqui. Tá? E essa quantidade m módulo de H, eu vou definir isso como sendo um epsilon. Pois bem, então o que isso está nos dizendo? Tá? Esse C mais H aqui, eu vou chamar isso de um ponto X. Tá? Então, o que isso está dizendo? Para qualquer epsilon, tá, existe um delta. Quem vai ser esse delta? A medida do meu delta, tá, vai ser m sobre e. Tá? Porque o C mais H que eu vou chamar de X. Então eu quero ver o que acontece entre X menos o C. Isso é um H. Então H vai ter um limite dele, o maior valor que vai ser dentro desse intervalo, que vai ser o meu delta. Então eu vou tomar o delta como sendo epsilon sobre m. Tá? Então isso mostra o seguinte. Tá? Então para qualquer intervalo existe um delta, tal que sempre que eu tiver x menos c menor que esse delta, o x menos c, ó, x está aqui. Então x menos c é o que faz o papel do h, aí, né? Desse hzinho aí. Tá? Então, sempre que eu tiver x menos c menor que delta, acontece o quê? F de x menos F de c é menor que o epsilon. Isso vale, como eu falei, porque ele vai fazer o papel do delta, né? Então, vai me dar aqui justamente, olha, vai ficar ele vezes h é o epsilon que está aqui. Tá? Ora, o que isso está dizendo? O que está escrito aí? Está escrito que o limite de f de x, quando x tende a c, é f de c. Essa é a definição do limite. Limite do f de x, quando x está tendendo a c. Essa é a definição. E está dizendo que é o quê? Que isso é igual a f de c. E o que é isso? Isso é definição de continuidade. Portanto, a função f, assim definida, é uma função contínua. Vamos agora ver um conceito muito útil. Útil e importante, claro. Falando já que estamos falando de integração, então o que nós temos que começar a fazer? Considera o intervalo AB, pega o intervalo AB, toma uma partição desse intervalo, então T0, T1, T2 até Tn. Tá? E para definir a integral, o que você faz? Em cada um, né, desses intervalozinhos, a gente pega o ínfimo e o supremo dos valores da função e constrói sua soma inferior e sua soma superior. Ok. Só que agora nós vamos fazer o seguinte. Em cada um desses intervalozinhos, não vamos mais nos preocupar em pegar o ínfimo ou o supremo dos valores da função. Pega ou escolhe um ponto qualquer dentro desse intervalo. Intervalo TI menos 1 até TI, pega um ponto XI qualquer. Tá? Então, é isso que estou falando aqui. Escolhemos um ponto XI dentro de cada um intervalo. E para esse ponto XI, toma o valor da função. Agora, uma vez tomando o valor da função nesse ponto que você escolheu, da forma que você bem entendeu dentro de cada um desses intervalos, constrói essa soma aqui. Ó. O valor da função nesse ponto vezes esse delta TI aqui. Delta TI é aquele comprimento de cada um dos intervalos, o TI menos o TI menos 1. Tá? Que a gente já colocou na soma superior e inferior, só coloquei aqui uma notação um pouco mais compacta. Né? Pois bem, essa quantidade, essa soma assim definida, tá? A gente chama de soma de rima. Né? Isso é uma chamada soma de rima. Ok. E, bom, qual é a importância e qual é a utilidade da soma de rima? É o teorema que eu vou colocar agora. Bom, só desculpa que antes, né, obviamente a soma de rima, né, como o ponto, o f de x é um ponto qualquer entre TI e TI menos 1 até TI, né, então claramente ele está localizado, né, em cada um desses intervalos entre o ínfimo e o supremo. Portanto, ele é menor ou igual a soma inferior e é menor ou igual à soma superior. Óbvio isso, né? Bom, mas então, qual a importância da soma de rima? Teorema. Suponha que f é integrável no intervalo AB. Então, para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que, se P, né, a partição T0, T1 até Tn, é uma partição arbitrária do intervalo AB,
todas, né, com comprimento ΔTi, que é Ti menos 1 menor que esse delta. Então o que acontece? A diferença, o valor absoluto da diferença entre a soma de Riemann e a integral da minha função é sempre menor que um epsilon para qualquer soma de Riemann formada a partir de uma escolha dos seus pontos x dentro de cada um nesse intervalo. Então, veja o que isso está dizendo. Tá? Que qualquer epsilon que eu estou tendo, essa diferença entre a soma de Riemann e o valor da função, eu posso tomar ela tão pequena quanto eu quiser. Tá? Bastando com isso eu simplesmente tomar de uma forma conveniente, né, uma partição, né, tá? Porque quando você tiver isso aqui, você tem esse delta, e a partir desse delta que você está tomando, o que significa ele? Né? Você encontrar uma partição tal que todo o tamanho dos intervalos seja menor que esse delta. Mas isso significa que você encontra uma partição tal que a soma de Riemann dessa partição e a diferença entre ela e a sua integral é menor do que esse epsilon. Em outras palavras, tá? A soma de Riemann vai ser quando você tomar o limite, no caso, né, quando esse valor, essa partição, o n, né, o número de termos tende a infinito, tá, da sua partição, a soma de Riemann tende à integral. Em outras palavras, qualquer soma de Riemann, não importa a forma que você escolheu o seu ponto entre o ínfimo e o máximo em cada um desses intervalozinhos, né, com que você tomou a função, o valor da função ali, ela vai ser a parte que quanto maior você tomar a sua partição, melhor vai ser isso, cada vez mais vai se aproximar do valor da sua integral. Ou seja, qualquer soma de Riemann é uma aproximação tão boa quanto eu quiser para o valor da integral. E ela vai chegar, isso é uma definição de um limite, né? O limite quando o n vai indo para infinito, o n indo para infinito é você pegar a sua partição e refinar cada vez mais a sua partição. Tá? E aí você vai ter o valor da sua integral. Tá? Então, veja, qualquer soma de Riemann, não importa como você escolhe o seu ponto dentro de cada um desses intervalos. Tá? Pois bem, vamos provar isso aí. Tá? Então, para provar isso, bom, se a função f é integrável, bom, tomo minha partição, tá? Então tomo essa partição aqui e todos, né, uma partição tal que cada um desses intervalozinhos aí é menor que o meu delta. Tá? Pois bem, isso aqui para garantir depois que eu tenho meu epsilon e falar no limite. Né? Então, se a função é integrável, então vale isso aqui. Né? Soma superior menos a soma inferior, para essa partição é menor do que o meu epsilon. Tá bom? E aí também vale isso. Tá? Soma inferior, soma superior, o valor da integral está nesse limite aqui. Tá? E se eu multiplicar isso? Bom, aqui eu multipliquei, a gente vai ver por que é conveniente isso. Multipliquei aqui pelo sinal negativo, então coloquei o menos e troquei o sinal das desigualdades. Tá? E a gente sabe também que a soma de Riemann é menor ou igual que a soma inferior e maior ou igual, desculpa, que a soma inferior e menor ou igual que a superior. Que é isso aqui. Tá? A soma de Riemann maior ou igual que a inferior, que a soma inferior, e menor ou igual que a soma superior. E agora eu vou querer ver o que acontece com soma de Riemann menos o valor da integral. Isso aqui, soma de Riemann menos o valor da integral. Então, ó, primeiro eu vou usar isso aqui, ó, essa desigualdade aqui. Ó. Soma de Riemann menos o valor da integral. A soma de Riemann, né, ela é menor ou igual que U, ó, menor ou igual. E essa integral aqui, menor ou igual que menos L. Ó, é isso aqui. Então, soma de Riemann menor ou igual que esse U que está aqui. E essa integral aqui, menor ou igual que menos L. Então, menor ou igual que menos L. E a diferença entre essas duas, como a função é integrável, isso é menor que um epsilon. E agora eu vou fazer também a mesma coisa, só que no outro sentido. Eu usei isso, essa desigualdade, agora eu vou usar esta aqui. Então, a soma de Riemann, tá, ela é maior ou igual, né, então, que L, e aqui, menos essa integral aqui, ó, é maior ou igual que menos U. Então, isso é maior ou igual, ó, que L, menos U, tá aqui. Isso aqui, então, é menos epsilon. Né? Se U, aqui, ó, U menos L é menor que epsilon, menos U
mais L é maior do que menos epsilon. Então agora junto essas desigualdades aqui, ó, essa desigualdade menor que epsilon, ela maior que menos epsilon, que é isso. E isso aqui é justamente o módulo da soma de Riemann menos da integral, é menor do que o epsilon, que é o que a gente estava querendo mostrar. É isso aí. Tá? Bom, estamos falando de função integrável para cá, função integrável para lá, né? E acho que você já deve estar se perguntando essa hora aí, né? Essa altura do campeonato, você pode estar se perguntando se existe alguma classe de funções que você consegue identificar facilmente como sendo uma função integrável. Tem alguma função que eu bato e falo, posso ir calcular a integral dessa função que não tem erro não, eu vou chegar em algum resultado. Tá? Eu sei que eu vou conseguir integrar porque a integral existe. Existe alguma classe de funções que isso acontece? Bom, você também já deve estar desconfiado que sim, e acho que você já, quando você pensou qual que deveria ser, você deve ter acertado. Tá? Por quê? Nós vamos agora mostrar esse teorema aí. Tá? Se uma função é contínua no intervalo AB, então ela é integrável nesse intervalo AB. Pode parecer meio óbvio, né? Tá? De fato né? Pela interpretação que a gente já tem dado para a integral com uma área, mas é preciso mostrar. Tá? De qualquer forma, é um resultado interessante e importante, porque a gente sabe então que qualquer função contínua, você já tem medo de... Quer dizer, você pode não conseguir errar o cálculo ou alguma outra coisa, mas você sabe que existe a integral. Vamos agora mostrar isso aí. Vamos começar lembrando a definição da função contínua. A gente diz então que uma função é contínua no ponto x0, tá? Que pertencente a um intervalo aqui considerado uma AB, né? Se qualquer que seja epsilon, existe um delta positivo tal que o módulo de x menos x0 menor que delta. Sempre que isso acontecer, eu tenho f de x menos f de x0 menor que epsilon. O ponto aqui é que esse delta aqui, na hora que você vai então buscar encontrar quem é esse delta, tá? O fato é que, em geral, veja, o delta depende do ponto x0 e do epsilon. Tá? Isso, em geral acontece isso. Tá? Agora, se esse delta não depender do ponto x0, tá? A gente diz que há continuidade uniforme. Tá? Então você está vendo tentando ajustar, né, seus intervalozinhos, seu delta, em cada um dos pontos. Tá? E aí, ok, você mostra que ela é contínua ou não. Mas se para todos os pontos ele é o mesmo, a gente fala que a continuidade é uniforme. Então, definição, está aí. Tá? Então, qualquer que seja uma função, né, f é uniformemente contínua em AB, se qualquer que seja epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que para qualquer x e x' nesse intervalo, sempre que eu tiver o módulo de x menos x' menor do que um delta, o f de x menos f de x' é menor do que seu epsilon. Tá? Essa é a definição, então, de continuidade uniforme. O que nós vamos mostrar é que se uma função é contínua, então ela é uniformemente contínua. E a partir de ser uniformemente contínua, eu vou conseguir mostrar que ela é integrável. Vamos lá. Teorema. Se f é contínua no intervalo AB, intervalo fechado AB, então, dado um epsilon positivo, o intervalo AB pode ser dividido em um número finito de subintervalos, tais que, em cada um desses intervalos aí, tá? Sempre que eu tiver x' nesse intervalo, o módulo de f menos o módulo de f de x menos f de x' é menor do que o epsilon. Tá, em cada um desses intervalos. Para provar isso, nós vamos usar o teorema do encaixe de intervalos. E a demonstração que a gente vai fazer é análoga, do mesmo jeito que a gente fez para o caso do teorema do anulamento e do teorema da limitação. Tá? Então, o que nós fizemos? Em particular, no caso do teorema da limitação. Né? A gente queria mostrar que a função era limitada, então a gente tentou mostrar que ela não era. E aí usamos o teorema do encaixe de intervalos, dividindo intervalos, né? E aí mostrava que a gente chegava a uma contradição. Né? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Tá? Então eu vou tentar mostrar que isso não acontece, que módulo de f de x menos f de x' pode ser maior ou igual a 1 epsilon, e usando o teorema do encaixe de intervalos,
tá, eu vou chegar a uma contradição. Então, vamos lá. Eu vou supor, então, que isso aqui possa acontecer. Tá? E, bom, como que eu vou fazer com o teorema de encaixe de intervalos? Vamos lá, vamos pegar, então, o intervalo meu, que eu estou supondo AB. Vou chamar, então, um A0, B0. O A0 vai ser o A, o B0 um B. E vou tomar C como sendo o ponto intermediário, né? O ponto médio entre os dois. Tá? Então, o intervalo A0, B0, eu vou considerar como a soma do A0 até C0 mais C0 até B. Tá? E aí, bom, o que vai acontecer? Tá? Essa minha hipótese aqui, né? Ela vai acontecer em algum dos dois intervalos. Tá? Se ela acontece em AB, tá? Ela vai acontecer em A0, C0, ou em C0, B0, ou nos dois. Né? Tá? Mas não importa se acontece em um ou outro, pelo menos em um deles vai acontecer. Então, no intervalo onde ocorre isso, eu vou pegar então e conseguir escrever. Se for o primeiro, né, o A1 vai ser o A0, o B1 vai ser C0. Então, o intervalo A0, B0 contém A1, B1, onde B1 menos A1 B0 é metade da distância entre os dois, né? B0 menos A0 sobre 2. E se acontecesse nesse outro intervalo, o A1, vai ser C0, B1 vai ser o B0. E, bom, exatamente como a gente tinha feito lá, conforme quando a gente estava provando aqueles outros teoremas. Tá? Bom, aí então agora eu vou pegar e considerar o intervalo A1, B1. E aí, a partir do intervalo A1, B1, eu vou definir um ponto C1. Então, vamos fazer a mesma coisa, né? Então, quer dizer, veja, só esqueci de... Vamos completar aqui, né? Então, eu tenho A1, B1 dentro desse intervalo. E, como vale isso aqui dentro desse intervalo, então existe x' tá, em A1, B1, tal que f de x menos f de x' maior do que epsilon. Tá? Agora, nesse intervalo A1, B1, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou escolher um C1 como sendo um ponto médio entre A1 e B1. Aí, entre A1, C1 e C1, B1, eu vejo aonde que vale essa desigualdade. E continuo com a mesma coisa. Tá? Então, eu vou repetindo esse mesmo procedimento para C1, C2, assim por diante até Cn. Tá? Então, eu construo essa sequência de intervalos. Tá? Então, eu tenho essa sequência de intervalos onde Bn menos An é B0 menos A0 sobre 2n, que é menor que um certo R. Tá? Para um n conveniente. E o que acontece? Nesse intervalo aí, tá? Como está valendo a mesma desigualdade, né? Qualquer que seja x' pertencente ao intervalo, eu tenho o módulo de f menos f de x' maior ou igual a epsilon, que é a minha suposição. Essa é a minha suposição. Agora, a minha função é contínua. Tá? Então, o que acontece? Se f é contínua, tá? Existe, então, qualquer que seja o epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que x menos x0 menor que delta, acontece isso aqui. Tá? Agora, nesse intervalo aqui, tá? x0 menos delta, né, que eu tenho, então, x0 mais delta, x0 menos delta. Nesse intervalo, eu vou supor, então, que esse intervalo, minha sequência dos meus intervalinhos aqui, eu cheguei num ANBN que está contido dentro desse intervalo x0 menos delta até x0 mais delta. Tá? Dentro desse intervalo, eu construí uma sequência, tomo um intervalo onde contém esse ANBN. Ora, se a função é contínua e contém isso aqui, os pontos x e x' estão dentro desse intervalo. Né? Então, se eles estão dentro desse intervalo, o que acontece? F de x menos f de x0 é menor que 1 epsilon sobre 2. F de x' menos f de x0 é menor que 1 epsilon sobre 2. Ora, agora, f de x menos f de x', eu coloco, somo e subtraio f de x0. Tá? Uso desigualdade aqui, ó, cada uma delas aqui, tá? Em módulo é menor, né, que a soma, veja aqui, ó, das duas, olha. Estou pegando o módulo daqui, ó, é o módulo de f de x menos f de x0, menos f de x menos f de x0. Isso é menor ou igual que o módulo, faltou um módulo aqui e faltou um módulo aqui. Me desculpem. Tá? Então, aqui tem uma barrinha, aqui a outra barrinha, aqui uma barrinha aqui e essa aqui. E aí, esta aqui é menor que epsilon sobre 2 e essa aqui é menor que epsilon sobre 2. Tá? Eu usei aqui a desigualdade módulo de A menos B menor ou igual que módulo de A mais o módulo de B. Tá? Então, módulo disso menos isso menor ou igual que o módulo disso, barrinha que faltou, mais barrinha que faltou, isso aqui, menor ou igual que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2.
Ora, f de x menos f de x menos f de x' menor que epsilon, que é uma contradição. Veja, isso e isso aqui é uma contradição. Então, com isso, a gente prova o resultado que a gente está querendo. Prova esse teorema. Teorema: uma função contínua em um intervalo fechado é uniformemente contínua nesse intervalo. Como provamos isso? Pois bem, vamos primeiro considerar uma partição do intervalo AB. Então, intervalo AB, toma uma partição dele. Bom, em cada um dos intervalos dessa partição, bom, f é contínua, então em cada um desses intervalos vale o seguinte: f de x' menos x duas linhas, o módulo disso é menor que um epsilon sobre 2, epsilon sobre 2 só conveniência, né? Para qualquer ponto x' dentro de cada um desses intervalozinhos da minha partição. Tá? Então, cada um deles, tá? x' dentro desse intervalo, como a função é contínua, módulo de f de x' menos f de x duas linhas menor que um epsilon sobre 2. Pois bem, agora, e esse é um ponto importante, vamos tomar agora delta como sendo o menor de todos os comprimentos desses intervalos. Eu escolhi de forma arbitrária, T0, T1, T2, não, T0 e Tn, não, mas depois todos os demais, é uma escolha arbitrária, então tem o intervalo T1 menos T0, T2 menos T1, T3 menos T2 e assim por diante. Vejam, todos eles, de todos eles pego o menor deles. Tá? Escolho o menor deles, esse é meu delta. Tá? Pois bem, então, vamos considerar agora pontos x', agora x', né, que pertence ao intervalo AB inteiro, não agora x' pode estar em todo o intervalo AB, só que tal que x menos x' é menor que esse delta, tá? Menor que o delta. Então, nesse caso, só pode acontecer duas situações. Ou x menos x' fazem parte do mesmo intervalozinho, tá? Que é o que está aqui, tá? Ou os dois pertencem ao mesmo intervalozinho, ou pertencem a intervalos vizinhos. Tá? Que é essa coisa que eu estou escrevendo aqui. X' pertence a um e o outro, x duas linhas, pertence a um outro intervalo. Tá? Veja bem, eu tenho meus intervalos. Vamos para facilitar, vamos tomar um ponto em T0 até T1, né? Depois T1, T2, T2, T3. Então, vamos supor que o x' está no intervalo T0 até T1 e o x duas linhas está entre T2 e T3. Um está entre então, T0 T1 e o outro entre T2 e T3. Então, no meio entre eles, tem um intervalo T1 até T2. Ou seja, a distância de x até x', o módulo dele, nesse caso, é maior do que delta. Estou supondo que x menos x' é menor que delta. Nesse caso, se um pertence a T0, T1 e o outro a T2, T3, entre eles tem o T1, T2. Mas o delta, veja, o delta é o menor de todos esses intervalos. Como a distância é menor que delta, eu não posso ter no meio, numa distância entre eles, algo que é maior ou igual a delta, que é o comprimento do intervalo, no caso T1, T2, nesse exemplo que eu estou falando. Então não tem jeito. Ou os dois pontos pertencem ao mesmo intervalozinho, ou um está no intervalozinho e o outro está no intervalozinho vizinho. Não tem outra possibilidade. Tá? Pois bem, então no primeiro caso, o que acontece? Tá? No caso de que eles pertencem ao mesmo intervalo. Ora, f de x' menos f de x duas linhas, ele é menor que epsilon sobre 2, que por sua vez é menor que um epsilon. Então, isso é verdade, então pronto, acabou. A segunda possibilidade, f de x' menos f de x duas linhas. Ora, o módulo disso, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no caso anterior. Agora o que eu fiz? Eu somei e subtraí. Quem é esse TI aqui? Esse é o ponto, eu estou supondo, vamos voltar aqui para... o x' pertence a TI menos 1 até TI e o outro TI até TI mais 1. Então, nesse caso, eu somei e subtraí o ponto TI, aquele ponto em comum entre os meus dois intervalos. Um pertence TI menos 1 a TI, o outro TI mais 1. Então, eu somei e subtraí
aqui o ponto TI, tá? A fronteira dos intervalos, não? Então, somei e subtraí. Agora eu uso desigualdade triangular. O módulo disso aqui é menor ou igual que o módulo desse mais o módulo desse. Então, menor ou igual ao módulo desse, agora a barrinha está certa, mais módulo desse aqui. E cada um desses aqui pertence a um intervalozinho. E em cada intervalozinho ele é menor que epsilon sobre 2. Soma dos dois é epsilon. Então, o que eu mostrei? Qualquer que seja x pertencente ao intervalo AB, tal que f de x menos f de x' é menor que delta, tá? Isso implica que f de x' menos f de x duas é menor que epsilon, e isso é a definição da continuidade uniforme. E agora, o ponto. Se f é contínua em AB, então f é integrável em AB. De onde eu concluo isso? Veja, se f é contínua em AB, ela é continuamente integrável em AB. Então vale isso aqui, que a gente acabou de ver. Tá? E eu vou escolher meu epsilon', né? Então qualquer que seja o epsilon, está aqui. Eu vou tomar epsilon' como sendo epsilon sobre b menos a. Tá? Vamos escrever epsilon' desse jeito. Bom, tomo minha partição. Tá aqui, já quero integrar, preciso de uma partição. Tá? Todos os TIs menores do que o delta. Tá? E aí, então, o que acontece? Em cada um desses intervalozinhos aqui, tá? O valor máximo vezes o valor mínimo, tá? O máximo, vezes não, desculpa. O valor máximo menos o mínimo, tá? Bom, eu não preciso do módulo deles, né? Porque é um menos o outro. Mas veja, como eles fazem parte do intervalo, e qualquer função que está dentro desse intervalo é menor que um epsilon, linha que é dessa forma, então, para esses aqui também vale menor que epsilon b menos a. Também vale isso. Ora, agora vamos ver, já que isso aqui é integrável, vamos pegar, para ser integrável eu tenho que analisar isso aqui, né? Se isto aqui for menor que epsilon, então a função f é integrável. Tá? Então isso aqui é o quê? Soma em cada um superior menos o inferior. Então pego o supremo menos o ínfimo. Tá aqui. Só que vale que isso é menor que epsilon b menos a. Ora, coloco isso aqui então. Isso é menor que epsilon b menos a. E essa soma de i igual a 1 até n de ti menos 1, isso é justamente o comprimento do meu intervalo. É b menos a. Ora, então isso é b menos a, b menos a. Então, soma superior menos a soma inferior menor que epsilon. Então, qualquer que seja o epsilon, eu encontro uma partição tal que vale isso. O que isso significa? Isso significa que minha função é integrável. Então, acabamos de provar que se uma função f é contínua no intervalo AB, então ela é integrável no intervalo AB. Mas tem mais. As funções contínuas por partes também são integráveis. O que é uma função contínua por partes? Tá? É uma função que você pode pegar, considerar ela em diferentes intervalos, tá? Onde ela é contínua em cada um desses intervalos, e nas descontinuidades, a sua descontinuidade é tal que você não tem... É descontinuidade de salto. Você tem limite pela esquerda e limite pela direita, tá? Em torno desse ponto, eles não divergem. Tá? Então você tem, no máximo, um salto. Descontinuidade é uma coisa do tipo salto. Como essa que eu estou, esse desenho, tá? Essa ilustração aqui. Tá? Então esta aqui é uma função contínua por partes. Tá? Então veja que você tem saltos aqui, mas não tem uma divergência. Tá? A função não vai para infinito em algum lugar, não. Tá? Você está traçando o gráfico, o máximo que você faz é dar um saltinho e, né, você continua traçando o gráfico. Essa é uma função contínua por partes. Tá? Não é surpresa se você for ver que ela seja uma função integrável se a gente lembrar do exemplo que a gente viu no vídeo anterior, que eu já comentei. Tá? Você tem uma função, né, a gente viu aquela função que era igual a 1 de 0 até 2, em todos os pontos ela valia 1, exceto no ponto x igual a 0 que ela valia 0. Tá? É uma função desse tipo aqui, ó. Tá? Ela era contínua, tá? Exceto num ponto. Tá? E a gente viu que aquela função, tá? Aquela função é integrável. A gente calculou a integral daquela função. Ora, se eu consigo calcular a integral de uma função dessa forma, eu também vou conseguir calcular uma integral disso aqui. E faz sentido, se você for lembrar, o resultado que a gente já viu nesse vídeo. Integral de A até B é igual a integral de A até C, mais integral de C até B. Então,
a integral ao longo de todo esse intervalo, a integral daqui até esse ponto, depois daqui até aqui, depois daqui até aqui, daqui até aqui e assim por diante. Tá? Então, é de se esperar que funções contínuas por partes, tá, sejam também integráveis. Mais para frente, em um outro curso, provavelmente acho que cálculo 3, se eu não me engano, você vai voltar a falar nessas funções contínuas por partes. Tá? Por enquanto aqui, a gente só vai deixar isso aqui para, digamos, matar a sua curiosidade. Né? Você pode estar se perguntando, como comentei, quais as funções que são integráveis? Funções contínuas são integráveis, funções contínuas por partes são integráveis. Tá? O resto, outros detalhes aí, você vai ver em outros cursos mais para frente. Não é o caso da gente pensar, nem sequer pensar em entrar mais fundo nesse assunto. Mesmo porque nós temos coisas mais importantes para falar. E essa coisa importante é uma das coisas mais importantes desse curso. Uma das coisas mais importantes que você vai aprender nessa universidade. Tá? Que é o chamado Teorema Fundamental do Cálculo. Um resultado excepcional, maravilhoso, tá? Mas vai ficar para o próximo vídeo. Até lá!